você, que nos acompanha, que nos assiste, já está se preparando para todos esses desafios? Está mapeando todas as adequações que precisarão ser feitas? Se não, fica aqui o nosso ponto de atenção. O CNPJ Alfanumérico vai trazer grandes desafios para a sua software house. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisco for Dev, o seu canal de atualizações fiscais, trazendo as principais mudanças que impactam diretamente o desenvolvimento de software no Brasil. Eu sou a Lorena e no episódio de hoje vamos falar de um tema que à primeira vista pode parecer simples, mas exige preparação técnica e planejamento estratégico. A chegada do CNPJ alfanumérico. Sim, a Receita Federal anunciou oficialmente que a partir de julho de 2026, os novos CNPJs poderão conter letras. Essa mudança, prevista na Instrução Normativa 2229 de 2024, impacta diretamente o formato e as regras do documento fiscal eletrônico, além de afetar obrigações acessórias, banco de dados, hardwares, portais de serviços e diversos outros pontos do ecossistema fiscal. Nesse episódio, vamos destacar como os campos do CNPJ precisarão ser reestruturados no XML, as adaptações necessárias e as consequências em bancos de dados, layouts e código de barras. E também como tudo isso se relaciona com os desafios da reforma tributária. Para dar início ao nosso bate-papo, eu conto com convidados super especiais. O Luan Santos, coordenador de tecnologia da TecnoSpeed, o Lucas Santos, gestor de negócios da FE, e o Tadeu Cardoso, especialista e líder de governança tributária na Lynx. E para dar início com o pé direito ao nosso programa, eu queria que o Tadeu se apresentasse e falasse um pouco da Lynx para a gente. Olá, pessoal. É um prazer participar nesse episódio com vocês aí. Eu sou o Tadeu Cardoso. Hoje atuo como líder de governança tributária do nosso time de ICT. Nós temos aqui dentro da Lynx Sistemas, que é uma empresa do grupo Stone Pool. Sou graduado em Ciências Contábeis, com MBA em Gestão de Projetos e Compliance Tributário. Minha trajetória, minha carreira, ela está toda na área de tecnologia, muito voltada para as questões contábeis, fiscais e tributárias, com foco em soluções, principalmente para o varejo, que é o foco dos nossos sistemas. Como, por exemplo, na atuação de construção de projetos para documentos fiscais eletrônicos, obrigações acessórias no ambiente do SPED, entre outros. Também tem uma participação em fóruns técnicos e grupos de trabalhos, como a ENCAT e a FRAT. O novo formato apresentado do CNPJ alfanumérico manterá as 14 posições, sendo as primeiras destinadas à identificação da raiz, que será composta por letras e números. As próximas 4 posições indicarão a ordem do estabelecimento, também em formato alfanumérico. Já as últimas 2 posições, correspondentes aos dígitos verificadores, continuarão a ser numéricos. Então, essa alteração que a gente teve aí é bem parecido com as alterações que a gente teve ali das placas, né? E agora inserindo as letras e números, mudando completamente o que a gente conhece e vê há tantos anos, né? Essa fórmula de cálculo do dígito verificador do CNPJ, ela não vai mudar. Foi mantido esse cálculo por o módulo 11, porém, para garantir essa utilização dos atuais números do CNPJ, que é o tipo numérico, será necessária a alteração do modo como se calcula o dígito verificador do módulo 11. Serão utilizados no cálculo desse módulo 11 os valores relativos a letras maiúsculas lastreados na tabela denominada código ASCII, como uma solução para unificação à representação dos caracteres alfanuméricos. Uma informação bem importante que a gente pode verificar lá no portal da Receita Federal, que foi publicado a lei e foi divulgado essa alteração, é que o GT de cadastro ele faz uma observação importante, que algumas letras não devem ser aceitas nesse CNPJ, como o I, o O, o U, o Q e o F. Essa exclusão faz parte desse pedido para que não haja ali algumas formulações compostas não muito agradáveis para se pronunciar ou para se digitar ali. Então, essa é uma observação que é feita pelo esse GT de cadastro.
Quando a gente começou a escutar essa alteração e ler essa lei, foi muito escutado, assim, nessas rodas de conversa, que seria uma modificação bem simples. Ah, vou aumentar, alterar aqui no meu código, vou fazer um ajuste pequeno e vou seguir o meu dia a dia. Mas eu acho que não é bem isso, né, Luan? Você acredita que esses impactos vão ali impactar mais do que somente alterar um código? Como que você acredita que vai ser esse desafio aí? Legal, Lorena. De forma geral, impacta toda a cadeia que depende do CNPJ, tá? Então, desde a parte de esquema de banco de dados, que a gente tem que alterar ele por um tipo específico, né? Ele passa de ser comumente de number, um big int ali, para um tipo string, né? Texto, né? Porque é alfanumérico. Aí você tem que mexer na cadeia de banco, isso impacta a questão de índices de banco de dados que estão correlacionados ao CNPJ, que é usado para consultas via API, que você normalmente amarra CNPJ mais algum indicador. Muito comum, por exemplo, filtrar o CNPJ mais alguma informação, por exemplo, a chave, que é um dos que vai ser afetado com essa nova estrutura do CNPJ. Impacta toda a sua cadeia de regex, que é as validações que você tem da interface, seja no back-end ou no front-end. Então, tem desde máscara, formulários no front-end, payloads, validações de objeto de retorno da parte da API, consultas, igual comentei em relação ao banco de dados, validações, bibliotecas que você usa para fazer formatação de CNPJ, parseamento de XML, toda essa cadeia estrutural que tem em volta, tá, do CNPJ é afetada. Então, é uma mudança bem grande se for olhar na parte de desenvolvimento em relação a validações e estrutura base, tá? Então, tem que se atentar a todos esses pontos para evitar que, na hora que realmente estiver em validação, tenha algum impacto no usuário seu final ali que está usando essa solução especificamente. Ali nos documentos fiscais, então, você já citou vários pontos que a gente vai precisar se atentar, né? Exatamente. Fora as regras de validação, todos esses pontos que o desenvolvedor vai precisar fazer testes ali para essa alteração do alfanumérico, né? Exatamente. Tem alteração no código de barra, que é usado no layout de impressão da Danf. Isso também impacta o dimensionamento do layout. A chave de acesso da nota também ela é alterado. A questão que você comentou do Axis, né, que agora ele usa um Axis Code 48, então a gente tem que manter a estrutura de regex validações que eu tenho com o CNPJ só numérico, e ele também tem que validar a nova estrutura alfanumérica ali. Então tem essas mudanças. Você comentou em relação a algumas limitações de algumas letras, né? Comumente, por exemplo, o ALRI ali, que pode ser confundido com um binário ali, um 0 e 1, também é comum, tá? Se atentar às suas bibliotecas. E parseamento, estruturação de algumas informações, como é que é feito o algoritmo para recalcular o dígito verificador também tem alterações. Então são bastante coisas na cadeia estrutural ali do DFI, assinatura de XMLs que usa o certificado que vai ter modificações e por aí vai. Então são bastante coisas e a gente tem um tempo ali considerável ali para adaptar tudo. Então, pensando nessa mudança que você já me garantiu agora, que não vai ser tão simples, né? Os desenvolvedores vão ter trabalho e vão ter que se preparar para isso, né? Isso, aconselho com antecedência, né? Fazer de forma faseada, né? Primeiro, se possível, testar no ambiente de teste. Primeiro fazer alteração no banco, depois faz mapeamento de dependência do CNPJ, altera as regras estruturais do back-end, faz validações, testa a performance, refatora os índices que estão amarrados ao banco, faz teste no front-end se você tiver solução, objeto de retorno, testa o fluxo completo de emissão de uma nota ou qualquer coisa que tenha relacionado ao CNPJ, tá? Para ver se está tudo dentro do compliance ali que você espera, tá? Com as alterações que estão por vir ali. A gente sabe aí que não tá fácil testar isso, né, Tadeu? Hoje a gente não tem um CNPJ para fazer esses testes, né? Ainda não foi disponibilizado nada para fazer testes. A documentação da ANT também para essa alteração do alfanumérico está sendo trabalhada, não foi divulgada ainda. O que a gente tem são as NTs recentes da reforma que já estão divulgando que o alfanumérico vai existir e vai entrar junto com a reforma tributária, né, Tadeu? Todos os mapeamentos já foram feitos, né, os seus riscos no desenvolvimento, os impactos, alteração de banco, chaves, isso, um ponto que é crucial e também ele vai ser, na minha opinião, é a questão dos ambientes de homologação. A gente precisa ter uma chave, né, o CNPJ alfa, que seja válido.
a gente construir um CNPJ no formato que a Receita Federal está instruindo como deve ser feito, né? Mantendo o CNPJ 14 posições ou 14 dígitos. Na verdade, a gente precisa ter um código CNPJ que seja válido para a Receita Federal, né? Porque a hora que a gente submeter lá no ambiente de homologação, por exemplo, para fazer uma emissão de uma nota fiscal eletrônica lá no ambiente de homologação, esse CNPJ tem que ser válido, e digo mais, ele precisa ter um certificado digital, né, que também tem que ser válido, porque ele que garante a assinatura digital para poder dar segurança jurídica para que aquele documento seja reconhecido como documento autêntico. Então, a gente precisa ter esse CNPJ válido para poder fazer os testes. O que a gente espera é que a Receita dê condições de tempo aí para a gente conseguir fazer os testes, né? E divulgue aí uma possibilidade para a gente estar fazendo teste com esse CNPJ alfanumérico, que hoje não é possível. Mas já se preparar, já mapear esses pontos de atenção para o desenvolvimento ali, os impactos que o RP vai ter, é bem importante, né? Nesse caso, o CNPJ, ele não é pura e simplesmente você conseguir colocar a letra ali no CNPJ, né? O Tadeu já deu exemplo ali de algo que rodeia o CNPJ e também vai ter mudança, que é o certificado digital. Além do certificado digital, ainda tem toda a parte de hardware também que utiliza CNPJ para imputar informação em alguns lugares, que também vão precisar adaptar, né? Hoje, se você chega num caixa, chega em algum lugar que você tem que colocar um CNPJ, geralmente você tem um tecladinho numérico para você colocar essa informação. Então, você vai precisar ter alteração ali também, investimento em hardware. O próprio leitor de código de barras, na hora que você vai ler o código de barras de uma DANF, aquele leitor, a maioria dos leitores hoje, eles não estão preparados para ler o novo tipo de código com informação alfanumérica, né? Então, é uma mudança que ela vai muito além de só mudar no banco ou mudar a informação que você está colocando. Tem todo um ecossistema aí que muda, né? Nessas situações também podem aparecer oportunidades. Por exemplo, hoje nós temos já dispositivos que trabalham com um layout mais dinâmico para você colocar informação. Um dispositivo Android, por exemplo, que ali você vai ter uma adaptação no layout, uma adaptação mais lógica, né? Você não vai precisar mudar um hardware. Então, se você já tem um equipamento, você já tem uma solução que ela já trabalha com esse tipo de equipamento, você pode estar saindo na frente. Então, também é uma oportunidade de mercado, né? Sim, Lucas, é um ponto bem importante que às vezes, lendo ali a lei, lendo as publicações, não é pensado, né? Não, é só fazer alteração, mas realmente vários pontos que nem os hardwares vão ser ali afetados. Então a empresa vai ter que se preparar ou para passar por essa mudança ou em relação aos seus custos. Então isso tudo é uma preparação que realmente tem que ser levantada ali junto com o time, né? E embora os CNPJs antigos vão permanecer ali válidos, a implementação terá ainda os impactos em outros pontos ali, como os sites, portais como Serasa, né? Então, várias movimentações vão ter que ser feitas, até mesmo da Receita. Então, os portais que hoje a gente utiliza comumente ali vão ter que passar por essa reestruturação. Então, são vários pontos que a gente precisa estar se atentando para conseguir passar por isso de forma mais tranquila. Como que você vê aí, Tadeu, no seu dia a dia, esses desafios nessas adaptações dos hardwares em geral aí na realidade das empresas e clientes da Linx? Tem um impacto tanto no software quanto no hardware, porque um conversa com o outro e vice-versa. Eu preciso ter um hardware que consegue ler um software, eu preciso ter um software que consegue entender aquela tecnologia que aquele hardware foi desenvolvido. Então, se a gente tiver um hardware cujo a tecnologia nele foi utilizada foi uma tecnologia que não está atualizada com as tecnologias atuais, a gente pode ter um impacto naquele hardware não ser suficiente para aceitar a adaptação de trabalhar com caracteres, né, alfa na sua entrada de dados. Aí as empresas precisam rever as suas máquinas, seus equipamentos, fazer um inventário de todos os equipamentos que ela possui para ver se aquela tecnologia suporta essa alteração, entrar em contato com fornecedores para poder ver quais são os níveis de atualização no hardware que ele vai ter que executar, obviamente também a questão do software, que é uma via de mão dupla.
Postais de governo também serão fortemente impactados, Serasa, bancos. A gente tem aqui uma questão dos todos os vários impactos que a gente mapeou. A gente tem uma questão aqui que a gente faz um link um gateway para pagamento, né, para os adquirentes de cartão de crédito. Você gera um código com o QR Link lá, gera um código com um QR Code para você pra fazer o pagamento. Então, precisa haver alteração no software para poder gerar esse QR Link. Aí entra a questão, será que quando eu for gerar isso aí, lá os bancos, os adquirentes, também vão estar no mesmo momento preparados para poder receber esse CNPJ alfa? Então, a importância do comentário anterior que a gente estava fazendo sobre a questão dos testes, lá nas outras pontas, tem que haver um sincronismo para poder os testes estarem liberados muito próximo. Porque como que eu vou mandar um link de pagamento para um banco que, porventura, ele ainda não esteja preparado para receber aquele QR Code com código de barra para interpretar que é o CNPJ alfa? Então, o desafio é grande, diria gigantesco, porque tem que haver o sincronismo de todas as empresas que estão envolvidas no processo, empresas, contribuinte, Receita Federal, órgãos de governo, para que a hora que houver o primeiro CNPJ alfa escriturado, válido, eu já tenho que estar apto para poder fazer todos possíveis e imagináveis testes naquela transação. A partir do momento que emitiu o primeiro CNPJ, aquele CNPJ pode emitir uma nota para qualquer empresa, né? E aquela outra empresa vai precisar estar preparada para receber aquela nota já com um CNPJ alfanumérico. Então, é um efeito dominó, né? Todo mundo tem que estar pronto para conseguir fazer tudo rodar. O ecossistema vai ter que se adaptar aí. E pensando nessa adaptação, a divulgação é que em julho de 2026 essa mudança vai entrar e os primeiros CNPJs alfanuméricos vão começar a ser emitidos. Muito se fala dessa alteração por conta da reforma tributária, né? E a gente vê ali na legislação da reforma que vai exigir ampliação de números do CNPJ, porque vai aumentar o número de cadastro, né? E esse cadastro, ele é o fundamental para as empresas emitirem notas, fazerem as suas movimentações, e segundo a Receita não tem como escapar dessa mudança. Pensando nessa mudança ali, você se preocupa com o tempo, Tadeu? Que tudo isso vai ter que ocorrer? Então, vamos ter reforma tributária, novos impostos, novas documentações, e além disso, a preocupação com o CNPJ alfanumérico ali já para julho. O tempo de teste, o tempo de homologação, o tempo de produção, o tempo é um fator, uma variável extremamente importante, né? Sim, a preocupação com o tempo é grande, a gente precisa já estar com tudo mapeado, ou quase 100% mapeado do que precisa ser feito. Também tudo vai colocar numa esteira de desenvolvimento. Agora, o que a gente mais tem de preocupação é com o sincronismo dos ambientes para fazer os testes. Porque se eu quiser o meu para-casa bem feito, fazer toda a minha estrutura de operação de banco, de software, de hardware, onde eu preciso mexer, toda a minha estrutura, olhando agora para o XML da reforma, que também vai ser um desafio grande para todas as empresas, olhando para tudo o que a gente tem no horizonte curto prazo de alterações para atender regulatório, o tempo ele se torna um item precioso. Tudo tem que acontecer naquele instante para que não traga nenhum prejuízo para ninguém, para a software house e muito menos para os nossos clientes. Nós, como software house, como desenvolvedora de sistemas, como prestador de serviço, a questão do tempo para a gente ela é menor do que para o contribuinte, porque a gente tem que estar com tudo preparado, testado, validado, para que quando a gente for fazer o rollout lá nos nossos clientes, para que possa liberar as alterações, a atualização das nossas pontas lá nos nossos clientes, a gente possa estar com tudo já de forma antecipada, liberado, testado, para garantir que a alteração traga o menor impacto possível para o nosso cliente e ele lá na ponta possa emitir a primeira nota dele lá, falando de nota fiscal, né? Emitir a primeira nota dele lá, tudo possa acontecer com sucesso. Obviamente, do lado de lá também, né, a Receita Federal
as Cefaz autorizadoras também vão correr contra o tempo para que ela possa, então, estar com tudo preparado. Não adianta a Receita Federal liberar o primeiro CNPJ alfa se ela lá dentro também não está com o para-casa pronto. Ela precisa estar com toda a estrutura dela, infraestrutura dela preparada para que na hora que conceder o primeiro CNPJ alfa possa, então, receber as transações que virão a partir desse cadastro de pessoa jurídica. Então, o tempo, quando a gente coloca lá vê um tempo de uma prazo de vigência de uma NT, de um prazo de homologação, um prazo de produção, para nós, como software house, esse prazo se torna menor ainda, porque a gente procura estar com tudo pronto muito antes do prazo de homologação, porque lá já tem que estar pronto para poder fazer as primeiras validações para poder liberar no prazo de produção. Então, o tempo para a gente é extremamente importante e precioso. O tempo é crucioso até mesmo para a gente garantir tudo para o cliente, né? Conseguir entregar ali algo que ele consiga executar, não só a emissão, mas o controle de entradas, o financeiro, como já foi dito, o ecossistema inteiro ali vai precisar desse ajuste, então é preocupante mesmo. Não ter essa opção de teste ainda preocupa, porque a gente quer testar, a gente quer fazer e ainda não temos nada disponível. Pensando nesse prazo, né, já foi divulgado as últimas NTs ali recentes da reforma tributária para NFE, NFCE, CTE, NFCOM, NF3E, e todas elas, há um pedido dos contribuintes, estão adiantando aí o ambiente de homologação para julho de 2025. Observando ali as entrelinhas dessa nota técnica atualizada, né, recente publicada, ela fala já trazendo sobre a adaptação do CNPJ alfanumérico. Então, ela já fala que vão ter alterações em regras, no código de barras, nos campos ali de validação. Então, tá aí, vai realmente acontecer, já não é mais um bate-papo de você viu aquela lei, você viu que vai mudar, realmente a Receita já está se preparando para essa adaptação acontecer para julho de 2026. Pensando aqui no nosso lado, Lucas, vamos trazer nossa visão ali, também um pouco de prazo, como que você vê esse prazo, se você vê alguma alternativa para essa mudança, se teria como só aumentar um dígito, como que ficaria mais leve essa alteração, pensando que tem que mudar? A Receita já falou, não tem que mudar porque a reforma tributária está aí, vou precisar desses números, dessa quantidade de CNPJ, hoje eu já não tenho mais disponível. Como que você vê essa mudança ali e como você acha que a gente passaria por isso mais tranquilamente? É um consenso já que todo mundo já entendeu a necessidade de mudar. Ninguém questiona mais essa necessidade porque realmente a matemática ela é simples, né? Ela vai chegar numa limitação ali de quantidade de CNPJs que podem ser gerados, vamos precisar de mais, então a gente tem que ter uma saída. Assim como aconteceu nas placas dos veículos, né? Foi feita alteração para CNPJ, para a placa também ser alfanumérica, né? Existiam outras possibilidades. Poderia ter sido adicionado 1 ou 2 dígitos ali no CNPJ, poderia ter uma mudança ali até no próprio, naquela parte que controla o número da filial ali da empresa, talvez diminuir, né? Tem outras possibilidades. Porém, essa é a que foi definida e é a que a gente vai ter que trabalhar, né? Assim como a gente vai ter que mudar, o fisco vai ter que mudar também, o governo vai ter que mudar as ferramentas dele. O tempo é um prazo bem apertado. Existe também a necessidade de entender se poderia prorrogar um pouquinho mais aquele prazo. Ainda não ficou muito claro assim, vai chegar numa limitação de CNPJs, mas se a gente continuar dessa forma, quando seria essa limitação? Ainda não ficou claro também se essa limitação, a data que iria chegar a essa limitação, permitiria um prazo um pouquinho maior para a gente investir em desenvolvimento, investir em tecnologia para fazer essa mudança. E tudo isso vai gerar custo, né? Vai gerar custo para quem desenvolve software, para quem desenvolve solução, para o lojista, para o empresário que precisa ali ter as suas operações acontecendo de forma a não travar ali as suas entregas, né? Então, é um prazo que, por enquanto, é esse prazo que tem para trabalhar. A gente vai precisar correr atrás.
É uma necessidade que também vai fazer muitos outros projetos que a gente poderia estar trabalhando, a gente poderia estar investindo em outros projetos, a gente vai precisar fazer mais essa obrigatoriedade, né? E que vai acontecer com mais um monte de coisa ao mesmo tempo, igual você falou, tem ali os novos impostos, as mudanças para a reforma tributária, tem também a mudança de certificado digital, que também está por vir, todo mundo vai ter que se adaptar. Então é bastante coisa, não tem para onde correr. O que a gente precisava mesmo é de tempo, né? Se a gente tivesse essa sensibilização ali, não, vou deixar passar as principais NTs da reforma e depois vou instituir o CNPJ alfanumérico e depois eu vou fazer outras alterações, ficaria um pouco mais fácil até para a gente testar, validar, entregar algo pesado. Menos pesado, né? Mas não é bem isso que a gente tem hoje. Você vê isso também, entendeu? Que essa mudança aí vai ser pesada? Você veria alguma outra alternativa para esse CNPJ, essa alteração? Concorda com o Lucas? Eu concordo com o Lucas, a gente já tem, inclusive, em outros encontros, a gente já comentou sobre outras alternativas para trabalhar com o aumento na composição do código de CNPJ, né? Basicamente, o FEPRO ele utilizou o mesmo critério quando houve, no começo você comentou sobre a placa do Mercosul, né, as placas dos veículos, onde ele passou a ter letras na composição da sua numeração. O fisco ele entende que foi a melhor alternativa trabalhar com o CNPJ alfa, talvez aumentar, passar para o CNPJ de 14 para 15, ou 14 para 16, aumentando aí 1 ou 2 dígitos. Poderia ter um ganho no prazo para evitar um recente esgotamento no número de CNPJs, que a Receita alega que ela está chegando perto de esgotar essa capacidade de gerar os códigos de CNPJ. Então ela coloca uma data lá como junho de 26, mas não fica tão claro que em julho de 26, quando que de fato vai acontecer esse esgotamento, ou se um estudo aqui diz que o esgotamento acontece lá em 2027, 2028. Então, por que não ter um prazo um pouco maior para adaptação? Que a mudança do CNPJ alfa, ela foi motivada, foi pela reforma tributária, porque agora sim a gente entende que vai haver um aumento na geração de CNPJs pela questão que a própria reforma trouxe, que é a questão do crédito amplo. Então, vai sim ter esse aumento de registros de CNPJ. Mas esse aumento é proporcional à capacidade de geração de códigos que a Receita fala que vai ter esse esgotamento. Então, talvez aí tivesse um prazo um pouco maior para que todo mundo pudesse adaptar, seria bem-vindo. Mas a gente trabalha com esse prazo de 26, né? Já como comentei, a gente está aí com quase 100% mapeado o que a gente tem que fazer dentro de casa. Claro que a gente precisa de parceiros nossos também para poder fazer as alterações. Quando digo parceiro, é parceiro comercial, parceiro governo, precisa estar com as ferramentas lá preparadas para que a gente possa passar, não vou dizer uma transição, porque a gente vai conviver longamente com os dois códigos, porque não vai extinguir o CNPJ numérico. Ele não vai chegar um momento que não vai deixar de existir o CNPJ numérico. Ele vai viver fraternamente, vai viver amigavelmente com numérico e com alfa, né? Então, imagina uma empresa que tem uma vida longa. Ela não vai trocar o CNPJ numérico com alfa. Então, as adaptações elas terão que ser capazes de fazer a interpretação. Olha, aqui é de um jeito, aqui é de outro, mas no total, o resultado final tem que ser o mesmo. Imagina a gente ter uma empresa antiga, que agora ela resolve abrir uma filial, que a empresa antiga ela é numérico, agora a filial dela vai entrar no CNPJ alfa. Eu tenho que fazer uma leitura para poder gerar relatórios de conciliação fiscal, contábil, tributária consolidada. A minha chave lá é o CNPJ, então eu tenho que fazer uma interpretação de, olha, aqui esse cara é numérico, mas essa empresa faz parte desse grupo de empresa, eu tenho que ter toda essa inteligência dentro das minhas soluções para poder entender que, a hora que eu tirar um relatório de conciliação, possa trazer todo aqui do grupo de empresas num bloco só, né? Isso para hardware, para software, enfim.
o prazo realmente, se eu vi que a alteração e pudesse ter um prazo melhor, né, seria muito bem-vindo. Mas a gente está trabalhando internamente aqui, a gente trabalha fielmente para atender que tudo vai acontecer em 26. Igual você falou aí, destacando aí mais uma vez, vai ter grandes forças, né, Tadeu? De vários pontos, o ecossistema aí vai ter que ser alterado, a gente vai ter que pensar em muita coisa, até num simples relatório, que nem você deu exemplo aí, as maquininhas de cartão. Então, muita coisa vai mudar, o tempo não é tão grande assim, e agora que a gente está realmente se falando sobre essa alteração, né? Então, é algo que a gente precisa mesmo mapear, se adaptar, e para conseguir passar por isso de forma mais fácil. Imagina o simples usuário do dia a dia vai fazer um Pix por uma chave que é o CNPJ. Lá no banco, na hora que ele digitar a chave lá, que é o CNPJ, né? Ele lá, para ele é diferente, está digitando o CNPJ lá, mas e tudo que acontece por trás, toda a infraestrutura que está por trás daquilo ali, nos PSPs lá, né, nos provedores de serviço de pagamento, nos bancos, para ele, o usuário lá, no final, a experiência dele vai ser a mais simples possível, porque só digitou um código, mas por trás ali, o esforço que para chegar nesse código é gigantesco. É importante destacar todas as alterações do CNPJ alfanumérico. E você, que nos acompanha, que nos assiste, já está se preparando para todos esses desafios? Está mapeando todas as adequações que precisarão ser feitas? Se não, fica aqui o nosso ponto de atenção. O CNPJ alfanumérico vai trazer grandes desafios para a sua software house. Esse bate-papo que a gente teve hoje, Tadeu, foi muito importante, né, Lucas? Porque a gente pode trazer para o desenvolvedor ali vários pontos que às vezes ele estava ali, vai ser algo simples, eu vou conseguir fazer isso de forma rápida, vou entregar essa demanda. Não é bem assim. E não é bem assim, né? Então, refletir sobre isso é muito importante, até porque em todos os outros programas a gente está trazendo essa preocupação com a reforma tributária, e o CNPJ alfanumérico vem complementar essa preocupação da reforma, de entregar isso com qualidade ali. Então, no dia a dia do desenvolvedor, mapear esse ponto do CNPJ alfanumérico vai ser algo extremamente importante, porque vai impactar a geração aí lá em julho de 2026. Em janeiro de 2026, a gente já tem essas modificações da reforma. Já está descrito lá na NT que vai ser apenas para testes, né, durante todo o ano de 2026. Porém, assim como a gente sabe que testes a gente busca pegar erros, vamos ter várias fases de transição ali, várias adaptações das NTs da reforma e junto com isso o CNPJ alfanumérico, que a gente precisa testar, que a gente precisa validar, preparar esse ecossistema para que julho, lá nos primeiros CNPJs já habilitados a fazer movimentações, esteja tudo de forma correta. É um prazer hoje ter recebido vocês aqui. Muito obrigado, Luan, pela sua participação. Obrigado, Etor. Lucas, também foi muito bom ter você aqui trazendo essa visão sobre esses impactos e tudo que a gente precisa fazer aqui na ponta. Eu que agradeço o convite. Tadeu, foi muito bom a sua disponibilidade quando tivemos a oportunidade de chamar você, atendeu super rápido. É muito bom contar com pessoas que queiram, né, contribuir aqui com o seu conhecimento. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, foi um grande prazer, foi uma honra receber esse convite para participar desse evento para vocês aí. E a gente está junto aí nessa empreitada, nesse longo caminho para atender toda essa mudança que a gente já tem pela frente aí, tanto de reforma, tanto de CNPJ. A gente precisa unir forças, estar juntos, para a gente possa, então, chegar lá nas datas, né, 26, seja lá em julho ou em janeiro agora, para entrar com as questões de reforma. A gente está com tudo pronto para que os nossos clientes na ponta lá possam receber e possam ter uma experiência bem tranquila e possam seguir a vida deles de forma tranquila e com segurança, que tudo vai estar funcionando. Se você tem dúvidas, não deixe de comentar aqui no vídeo ou acessar o fórum da Casa do Desenvolvedor.
No blog da TecnoSpeed, você também encontra todos os artigos relacionados à reforma tributária e também do CNPJ alfanumérico. E continue nos acompanhando nas redes sociais, @TecnoSpeedTI. Até a próxima!